Olá a todos, sejam muito bem-vindos nessa última rodada, a última mesa, o último encontro com os escritores da Bienal este ano, e aí só daqui a 2 anos de novo. Eu estou muito contente de receber, de estar aqui mediando essa conversa, esse diálogo com a Eliana Alves Cruz, né, e com o José Almeida. Os dois são autores de romances absurdamente interessantes. São 2 livros que tratam de eventos históricos, embora separados por 1,5 século de distância. A Eliana se concentra no período da chegada da família real e da perspectiva de uma escrava que reconta a sua história, mas o pretexto da narrativa dela é contar, investigar um crime, né, um crime de um comerciante, mas é só o pretexto, e esse pretexto é transformado magistralmente, de modo que a gente vai conhecer a história dessa moça, da perspectiva dessa, né, dessa escravidão. E é interessante porque o livro também é um vencedor de um prêmio, né, da Fundação Cultural Palmares, em 2015, e reproduz bastante histórias, notícias de jornal, Gazeta do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, né? E, enfim, vai criando aí a história de uma escrava que precisa esconder o segredo. Interessante, que é uma pessoa que sabe ler, mas não pode dizer isso publicamente, né? Tem um nome que daqui a pouco talvez ela me corrija o sobrenome, mas é Moana Lomué. E conta as histórias desde que ela veio lá do Moçambique, né? Mas a narrativa também é dividida com Nuno Alcântara Coutinho, que é um aspirante a livreiro, né? Então você tem essas 2 perspectivas ali, meio conflitantes, e uma narrativa ali, né, vazando no meio, de uma maneira muito interessante. Última Hora, que é o livro do Zé Almeida, foi o vencedor do Prêmio Sesc, e recria ali as crises em torno da fundação desse jornal interessante que surgiu para apoiar o Getúlio Vargas, com recursos do Banco do Brasil. Daqui a pouco os oponentes começam a fazer uma imensa briga. Ele cria um personagem, ao mesmo tempo histórico, porque tem esse contexto histórico, mas ao mesmo tempo bastante imaginativo e inventado, né? O jornalista que ele cria se chama Marcos, não tem sobrenome, e aqui já vai uma primeira pergunta: por que esse personagem aparece sem sobrenome? Qual era a intenção dele ao fazer isso, né? Que migra de uma militância comunista para esse apoio, né? E no meio disso assume umas posturas que vão mostrando as suas contradições, mostrando as contradições da época e daqueles personagens envolvidos ali. Como se trata de uma mesa chamada Escritores Pesquisadores, eu acho que a primeira pergunta que talvez tenha fascinado e atraído o interesse do público é justamente saber isso. Qual é a base que vocês usaram, histórica, para construir essas narrativas? Como é que vocês procuraram, além da Gazeta do Rio de Janeiro, o que mais você leu, né? Além das biografias que estavam disponíveis? Porque eu fico imaginando o seguinte: no caso da Eliana, tem muito pouca informação sobre aquele período. Então, você vai ter que preencher uma série de lacunas. No caso do Zé Almeida, você tem informação demais, muitas biografias, muitos estudos históricos. E aí você vai ter que, claro, usando isso, mas construir também uma narrativa. E aí é um processo de, talvez, deixar de lado alguma informação para que sua narrativa caminhe como narrativa. Então, eu queria saber de vocês, primeiro, isso. Então, vamos começar aqui com as damas, por favor. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui em Brasília, nessa Bienal, última mesa, falando de um tema relevante, né? Nós temos muita história, nós temos 518 anos de história, mas a sensação que nós temos é que a gente sabe muito pouco do que nos formou como povo, como nação. E ao escrever esse livro, na verdade eu deixei muita coisa de fora. Você fala que tem muito pouca informação. Não, nós temos muita informação. Temos muita informação. O que nos falta, talvez, é um estímulo para buscar essa informação. Ela está lá, adormecida, ela está lá, oculta e enterrada, assim como estava o Cais do Valongo até muito pouco tempo. Basta a gente abrir o coração e a mente e sintonizar e procurar. E quando aconteceram as obras de revitalização do Porto, né, o Porto Maravilha, esse nome é até Porto Maravilha,
e que o Cais do Valongo ressurgiu, os objetos, né, das pessoas também enterrados, soterrados ali, vieram para a superfície. E eu vi ali muitos objetos que me instigaram a curiosidade. Quem será que usou? Em que circunstâncias? De onde vieram essas pessoas? E aí alguns pesquisadores fizeram uma legenda de jornal e eu vi um brinco, né, um brinco de meia-lua, muito utilizado por pessoas escravizadas vindas de Moçambique. E aquilo me instigou a curiosidade e eu fui então pesquisar Moçambique, porque os cronistas da época dão conta de que nenhuma cidade no mundo era mais afro-atlântica que o Rio de Janeiro. Muita gente de muitas partes da África se cruzavam ali, era uma encruzilhada, a encruzilhada da América, o maior porto de entrada de escravizados das Américas. Quase 1 milhão de pessoas pisaram naquele cais. É muito chocante, estarrecedor que o Brasil não tenha conhecimento dessa história. No banco escolar, não falo nem na literatura e na mídia, não. Na escola a gente tinha que aprender isso, que naquele porto pisaram 1 milhão de seres humanos escravizados. E a Unesco, então, concedeu o título de Patrimônio da Humanidade, ano passado. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre Moçambique, que está no DNA do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil, e é uma área da África muito pouco conhecida por nós, muito pouco falada. E vi ali o conflito, né? a encruzilhada, mais uma vez a palavra encruzilhada, das crenças. Havia a crença do colonizador português, que era o catolicismo, havia o islamismo dos árabes, que há muitos séculos faziam comércio naquela área e se misturavam com aquela população. Havia as crenças locais. Então, muita gente veio parar aqui por conflito religioso. Mas que conflitos são esses? E aí eu fui aprofundando, busquei também na academia. Eu acho que, se o tema é pesquisa, desde o primeiro livro que eu escrevi, que é o Água de Barrela, eu fico me perguntando se a academia é um fim em si mesma. Ou seja, as pessoas fazem pesquisas de mestrado, doutorado, para ficar ali, para morrer ali, ou isso tem uma pretensão de chegar a mim. Eu sou jornalista, não sou acadêmica, e aí eu acho que eu não sei se foi uma ousadia ou não, mas eu me atrevi a ler esses trabalhos, que as pessoas se esforçam anos para produzir, né? Uma tese de mestrado são 2 anos, doutorado, 4 anos da vida de um ser humano pesquisando sobre um tema. Então, eu fui também nesses trabalhos, beber nessa fonte, nesse conhecimento produzido por nós, e achei bastante coisa. O duro é transformar isso numa história, né? Num romance, e num romance que não tem essa pretensão de ensinar nada a ninguém, mas que o leitor, quando leia, ele tem aquela sensação de... ele reconheça que ali existe alguma coisa que fale ao coração dele, fale ao pertencimento dele, né? Então, eu acho que, de alguma forma, eu consegui aqui nesse romance. Eu coloquei 2 narradores propositalmente para ter 2 visões de mundo diferentes. Eu acho que a gente precisa também ter um olhar para o continente africano um pouco menos estigmatizado. Ainda precisamos disso, embora muito se fale sobre isso. A tendência nossa é olhar e parar, congelar o olhar nesse momento da escravidão. Existe uma África potente, poderosa, com muita sabedoria, com filosofia, com sofisticação, e que a gente pouco acessa, que a gente pouco vê, talvez por isso, porque a gente não exercita essa forma de pesquisar, essa forma de olhar. Não se permita ter esse conhecimento nas nossas vidas e, consequentemente, nos meios elitizados de academia. Eu pesquisei o povo Makua, né, que é a personagem é uma Makua Lomwe. Existem vários Makuas, que são os do litoral, do interior, e os Makua Lomwe, eles têm um mito maravilhoso de criação do mundo, que eu achei lindo, que é um mito feminino. Ou seja,
Deus é uma mulher, ela é o ventre. Eu achei isso tão maravilhoso e fala tanto para a gente hoje, em 2008, 2018, em que a gente questiona tantas coisas e fala tanto do papel da mulher na sociedade, em que tantas conquistas estamos tentando preservar, né? Estamos tentando não perder as coisas que conquistamos e avançar um pouco mais. Você ter um Deus, uma deusa, uma criação do mundo num ventre, é a coisa mais linda. E o mito da Nipelê é maravilhoso. E eu quis trazer isso para a literatura porque é uma forma também de colocar a juventude, os adolescentes, a juventude, como é um livro policial, né, um histórico policial, tem atraído muitos jovens. E é bacana que eles olhem isso aqui e vejam que existe outro olhar de mundo, que existem outras formas de até explicar a nossa passagem pela Terra. Então, eu acho que a minha fonte de pesquisa foi na academia, trabalhos de mestrado, doutorado, o próprio lugar. O Rio de Janeiro é um personagem da história, e o Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, a gente tem um vasto material, inclusive sobre as populações escravizadas do Rio de Janeiro, a gente tem um vasto material. Está ali, né? A gente precisa realmente acessar isso e trazer aqui para os livros, para as histórias, para a literatura. Oi, agora sim. Boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite da Bienal, ao Sérgio e ao Léo, a todos vocês que vieram aqui, né? Domingo à noite, é um horário que todo mundo quer descansar para trabalhar na segunda. Então, agradeço a cada um que sacrificou um pouquinho do tempo de descanso para vir aqui, né? José Rezende também, né? Que é um dos curadores, enfim. E hoje é uma noite muito disputada, né? Porque está havendo o show de Fábio Júnior aqui do lado. E eu tenho que agradecer mais ainda o convite do Sérgio e do Zé Rezende, porque se eu não tivesse essa mesa aqui, eu estaria lá no show do Fábio Júnior, né? Que minha esposa queria muito ir. Então, assim, além de ter esse prazer de estar conversando aqui sobre literatura, eu me livrei do show do Fábio Júnior, o Caça de Caçador, enfim. Mas vamos lá. Antes de falar um pouquinho do processo de pesquisa, só contextualizar o que foi A Última Hora, que é o título do jornal, e o livro se passa nesse ambiente de redação, né? O jornal Última Hora foi criado por Samuel Weiner em 1951 para dar apoio a Getúlio Vargas, porque quando ele ganhou a eleição em 1950, ele enfrentou a oposição tanto da direita liberal, dos grandes jornais, do Globo, Diários Associados, desse Chateaubriand, o jornal do Carlos Lacerda, e também da esquerda, né? Porque a esquerda também guardava um ranço muito grande do Getúlio Vargas ditador, né? A ditadura Vargas, preciso lembrar que foi violentíssima, né? Alguns falam, inclusive, que foi mais violenta do que a ditadura de 64. Então, Getúlio Vargas, quando ele foi eleito democraticamente, ele tinha oposição das duas imprensas. E ele resolveu convidar o Samuel Weiner, que tinha feito a cobertura da campanha pelo jornal desse Chateaubriand, para abrir um jornal. E foi um jornal que já nasceu grande, né? Porque ele contou com apoio de todo o empresariado que queria ter algum apoio, algum trânsito no governo Vargas, né? Então foi um jornal que já nasceu grande, contratando grandes jornalistas, né? O Nelson Rodrigues e os irmãos dele foram contratados para cobrir a parte de esporte, enfim. E foi nesse ambiente de redação de jornal, que eu criei um personagem de ficção que foi o Marcos, né? Assim que eu comecei, tive a ideia, eu passei para minha agente literária, Luciana Vilas Boas, e ela disse: olha, o grande problema que você vai ter é retratar um ambiente de redação de jornal, porque você não é jornalista, né? E aí isso virou quase que uma obsessão para pesquisa, né? E quando eu fui desatando o novelo, né, eu descobri que tinham
que tinham várias biografias, livros de memórias, de jornalistas que trabalharam na Última Hora, no Globo, que traziam riqueza de detalhes e muita coisa do pitoresco, né? Que eu gosto muito. Quem leu o meu livro sabe que eu gosto muito da questão do pitoresco, do Nelson Rodrigues batendo lá na máquina de escrever e a cinza caindo na barriga dele. Enfim, o Samuel Weiner, que quando estava conversando com alguém, mesmo que fosse importante no aquário, que chamava a sala dele, que era um quadrado de vidro, ele ia ao banheiro e deixava a porta aberta. Então, essa questão do pitoresco eu gosto muito. E aí eu saí cavando, né? O trabalho de pesquisador. Eu fiz primeiro uma pesquisa, digamos assim, macro, que foi das biografias, né? Biografia do Samuel Weiner, que tem a autobiografia dele, que é um livro sensacional, Minha Razão de Viver. A biografia do Rui Castro, de Nelson Rodrigues. Enfim, eu saí pegando a biografia de Fernando de Moraes, do Chateau. Então, eu saí fazendo essa pesquisa ampla para ter um perfil biográfico dos meus personagens. E depois eu fui me aprofundando nas minúcias. E as minúcias eu encontro no jornal. E aí o jornal é uma fonte espetacular de pesquisa. Porque não é só na parte de política, né? Eu vou lá no Jacinto de Tormes, na coluna dele de coluna social, e eu descubro coisas assim maravilhosas, de fuxico, de político, enfim, coisa da sociedade, de uma mulher que está usando um vestido fora da moda, de alguém que cometeu alguma gafe. Então, é uma coisa... E a qualidade da coluna dele era riquíssima. Um texto literário muito, muito bonito, enfim. Então, eu fui pesquisando, fiz primeiro essa pesquisa macro de livros, depois fui para os jornais. E também busquei na academia, né? Nos bancos de tese, de dissertações das universidades. Mas eu acho que minhas principais fontes foram os jornais. E aí eu peguei não só o jornal Última Hora, que aí ficaria meio óbvio de eu botar só o jornal que estava o meu personagem, em que ele trabalhava. Eu fui buscar as outras versões. Então, eu fui buscar no jornal do maior inimigo do Samuel Weiner e de Getúlio Vargas, que era Carlos Lacerda, que dirigia a Tribuna da Imprensa, que era um jornal pequeno, mas que fazia muito barulho, porque ele tinha um poder de penetração na classe média carioca. E tudo que ele colocava, ele vendia pouco jornal, mas tudo que ele colocava, no outro dia, repercutia na Câmara dos Deputados, Senado, porque ele era muito verborrágico também. Então, eu pesquisava na Última Hora, no Globo, eu saía pegando um pouco de cada. E é impressionante que como cada fato tem várias visões de acordo com o jornal que você vai ler, né? Por exemplo, tem um trecho que eu falo da criação da Petrobras. Como o Getúlio Vargas enviou o primeiro projeto de lei admitindo participação estrangeira, capital privado, o Carlos Lacerda, que era um liberal, ele assumiu a veste nacionalista contra isso, só por ser por oposição, e o jornal Última Hora, que era um jornal nacionalista, assumiu uma postura liberal. Então, assim, cada fato tem várias nuances de acordo com o jornal. E aí, só para concluir essa primeira parte, tem um outro problema, que é o excesso de informação. E um livro, uma ficção histórica, ele tem que se sustentar com a sua própria narrativa e não com a história, né? Então, o livro, pelo menos o meu e da Eliana também, que eu li, ele tem um fio narrativo que ele se sustenta, que é a ficção, e tem também o real, o histórico, né? Quem foi ler o meu livro ou ler o livro da Eliana não precisa saber quem foi Getúlio Vargas, quem foi Samuel Weiner, ou detalhes do Casal Longo para entender, porque o livro se sustenta. Mas só que se a pessoa souber dos detalhes, ele vai ter uma outra visão. Então, um livro tem várias camadas de leituras, né? Mas o importante é o livro se sustentar. E às vezes é preciso cortar na carne, essa parte é ruim, né?
Por exemplo, um capítulo que eu queria muito ter escrito, aliás, eu escrevi e tive que cortar, foi o capítulo em que Carlos Lacerda recebeu o apelido de Corvo, né? Que foi um episódio que um jornalista levou uma surra da polícia, foi assassinado, e ele morreu na delegacia, e Carlos Lacerda fez um discurso lá, usou aquilo para fazer um discurso político. E aí Samuel Weiner foi às pressas na redação e pediu ao Lan para fazer uma charge, e o Lan desenhou um corvo preto, assim, com o rosto do Carlos Lacerda. Foi uma coisa sensacional, assim, que o próprio Carlos Lacerda foi chamado por corvos por vários anos da vida dele. Mas eu tive que cortar, porque não fazia sentido para a minha história. Agora, é muito impressionante, porque as duas narrativas têm uma ambiência, de alguma maneira, quase... Quer dizer, no caso da Eliana, é uma investigação policial, né? Então, é um romance que tem uma investigação, você, em algum momento, quer saber o que aconteceu, quem foi que matou, por que matou, que história é essa? Você quer saber, você quer resolver aquela questão ali. E no caso do livro do Zé Almeida, você tem uma narrativa que é construída. Ele disse que não é jornalista, mas eu tenho a impressão nítida de que é um jornalista, é um cara que viveu em redação, que tem a tarimba de redação, que conhece os macetes, que conhece as falcatruas e os jeitos estranhos que tem na redação. E a narrativa é contada de uma maneira tão veloz e tão envolvente, e é engraçado porque os personagens consomem uma metanfetamina chamada Pervitin. Parece que a narrativa foi um pouco tocada no ritmo do Pervitin, assim, né? Acordado, aceso, né? Uma coisa bem e muito, ao mesmo tempo, muito amarrado, muito bem construído, né? A minha pergunta, eu acho que vai no sentido muito disso mesmo, quer dizer, como é que vocês fazem com esse liame? Você tem a história, e é uma história que você não pode fugir dela, porque é história, né? O fato é o fato, aconteceu dessa maneira, você não pode. Mas você tem uma diferença aí do modo como vocês articularam esses seus narradores. Os narradores, ou pelo menos a narradora feminina do livro da Eliana, é uma narradora mais mítica, quase que utópica, né? Essa coisa do mito da mãe Deus, da deusa mãe, da deusa que fornece a vida. As questões religiosas, as questões de fuga, as questões ali de raça e tudo. Como é que esse narrador se articula, não tendo a realidade como base, mas tendo que às vezes alterar, melhorar, ampliar o entendimento que a gente tem dessa realidade? E no seu caso, você tem um narrador ali que é extremamente fidedigno no sentido de contar a história tal como ocorreu, mas ao mesmo tempo tem diálogos, né? O que o Getúlio disse, o que o Samuel disse nessa situação. Você tem que... Aquilo é uma criação sustentada na história, parte da história, mas tem que ir além e tem uma hora ali que é criação. Além disso, você tem no final, no desfecho do seu livro, isso que você falou, quer dizer, o seu livro tem que se sustentar como narrativa. E aí tem uma história que é a pessoal do Marcos, que vem à tona, e que a gente não pode falar do que se trata para não dar spoiler aqui, não estragar nada, mas a gente pode chegar até um certo ponto e dizer, há algo ali da história dele que vai ter que se sobrepor à história, ao contexto histórico. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho esses aspectos, por favor. Só antes, falando sobre jornal, né, que ele falou, eu sou jornalista. E o caso do Valongo, os capítulos começam com trechos, né, dos avisos da Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso em solo brasileiro. Começou em 1808 com a vinda do Dom João. E a Gazeta do Rio de Janeiro tinha uma seção chamada Avisos, que era uma espécie de classificados. E foi exatamente isso que o Zé Almeida falou. É muito fascinante como aquilo revela sobre nós, sobre a sociedade, a forma como as pessoas comiam, se vestiam, o que faziam, a linguagem. Eu entrei lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional e li aqueles vários fascículos que tem microfilmados da Gazeta do Rio de Janeiro. É impressionante como a gente consegue reconstituir realmente vários aspectos a partir dali. E eu comecei, tirando o que abre o livro, todos os outros são exatamente fiéis ao que está na Gazeta, né? Eu peguei um conjunto e montei uma trama ali. Respondendo a sua pergunta, a Moana, né, que é a personagem, a narradora principal,
ela vai narrando a vida dela, ela está contando a vida dela para uma outra pessoa, mas, na verdade, ela está conversando com ela mesma. Então, para escrever, para entrar na psicologia desse personagem, eu tive que me questionar, eu tive que me colocar naquele lugar e me questionar sobre uma série de coisas. Ela faz uma eterna comparação entre o lugar da onde ela veio com o lugar em que ela está. Ela é uma personagem de fronteira, ela é uma personagem que está na encruzilhada. A encruzilhada entre os letrados e os iletrados, entre os que viviam do lado de lá e do lado de cá da Pedra do Sal, né? Para quem não conhece, o Rio de Janeiro era dividido pela Pedra do Sal, Valongo era um local afastado, e aí todo o comércio escravagista foi passado para aquele lado de lá da pedra, para que a população não visse o espetáculo dantesco que era. E ela, então, ela trabalha num lugar ali, ela é escravizada numa hospedaria, e ela tem por missão, uma das missões, publicar anúncios, avisos na Gazeta do Rio de Janeiro do outro lado da pedra. Então, ela fica indo e vindo e lendo os avisos. E essa leitura é sempre uma busca por alguém que ela perdeu. E eu fiquei me perguntando, né? Se eu estivesse nesse lugar, quais seriam os questionamentos que eu faria? Quais seriam as comparações? Quais seriam as minhas inquietações? E eu tentei colocar isso na personagem, né? Ela o tempo todo refletindo sobre aquele Rio de Janeiro, sobre aquela população, sobre a forma como tudo aquilo estava se construindo. E tem sempre uma ironia, né? Tem sempre uma saia justa, digamos assim. O Nuno, que é o outro personagem, ele é o oposto dela, né? Ele é muito irônico, ele é piadista, ele é um cara que aparentemente boêmio, meio bebum, e que gosta de arte, gosta de teatro, gosta de farra, e que aparentemente tem um cinismo em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. Mas ele vai tomando consciência de uma série de coisas ao longo da história, né? Não vou dar, como dizem aí os jovens, o spoiler, mas como disse o Zé Almeida, a gente tem o fato histórico, mas a gente precisa, a narrativa precisa se sustentar por ela mesma. Você tem uma trama ali, que é uma ficção, e que ela não é um livro de história com pinceladas de literatura, é um livro de literatura com pinceladas de história. Né? Então, a história do crime existe, tem todo um pano de fundo histórico, e os personagens eles ficam indo e vindo nessa ficção e nessa realidade. Uma pessoa me falou assim, isso me angustia um pouco, porque eu nunca sei o que é verdade, o que aconteceu, o que não aconteceu, qual personagem que existiu, o que não existiu. Mas essa é a graça, né? Isso é um pouco da graça do livro. Muitos personagens existiram e também a gente fica trabalhando com as possibilidades, né? Sempre do terreno das possibilidades. Ora, se você tem um personagem que, por gerações, né, um cargo que passa de pai para filho, que tinha o selo real da alfândega e tudo que entrava e saía precisava do selo dele, da família dele, por gerações, o poder que esse homem não tinha na mão. Ele podia fazer qualquer coisa, ele tinha ali o selo na mão, e ele podia fazer coisas, inclusive, sem autorização do rei. Isso não é uma possibilidade, não estou dizendo que aconteceu, mas que é uma possibilidade, Então, a gente pode trazer isso para a narrativa, e fica claro que eu não estou dizendo que aconteceu, mas pode ter acontecido. E essa brincadeira, né, entre aspas, é muito interessante, porque a gente vai trazendo para a nossa realidade hoje, né? A gente começa a olhar os nossos personagens reais também de uma outra forma. Quais as possibilidades desses personagens que hoje estão transitando na nossa história? Que outras histórias eles podem estar vivendo e que a gente não está vendo? É mais ou menos esse jogo que o livro tenta trazer.